Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos ler o último versículo. Hoje nós encerraremos o capítulo 1, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o último versículo, que é o 10. Versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Podeis sentar? Eu vou ler como está literalmente no grego, né? No original grego diz assim. Não vou ler em grego não, meu irmão, vou ler em português. Os irmãos sabem. O pastor fica falando grego, eu não entendo. Mas quando eu falo, eu explico o que é, ué. Só prestar atenção. Diz assim: e aguardar o filho dele, para fora dos céus. Preste atenção nessa preposição. Aqui na nossa Bíblia, vai traduzir ali para o português, né? Então vai ficar aguardado dos céus. No grego é para fora dos céus. A quem ele levantou para fora dos mortos, Jesus. Veja a segunda repetição da preposição. Aguardar o filho dele para fora dos céus, a quem ele levantou para fora dos mortos, Jesus, o que nos retira para fora da ira, a que há de vir. 3 vezes nós temos aqui a mesma preposição no grego, mostrando para nós que tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, quantos creem que ele ressuscitou dos mortos? Tem uns 2, 3 aí que não crê não, né? Mas é só você vir no estudo de terça que você vai crer. Tão certo quanto ele ressuscitou dos mortos, é a mesma certeza de que ele virá dos céus. Assim como ele saiu do túmulo, Paulo está dizendo, ele também sairá do céu, com a mesma certeza. E ele nos tirará para fora da ira vindoura. Então nós vamos meditar nisso aqui hoje. Nós estamos falando, para situar aqui, ou relembrar os irmãos, estamos falando dos efeitos do Evangelho em uma igreja. Quais efeitos são esses? Nós vimos 6 efeitos, esse é o 6º hoje, né? Mas esses 6 estão divididos em 3 grupos. Os efeitos do Evangelho para uma igreja, ou sobre uma igreja, em relação a quem pregou o Evangelho para a igreja, que aí são 2 coisas: imitá-los e receber sua palavra, como se fosse de Deus. Depois, em relação àqueles para quem nós iremos pregar, que é servir de modelo para eles, de exemplo para eles, e repercutir esta palavra. A mesma palavra que nós recebemos, nós devemos repercutir. E agora, a última, os efeitos do Evangelho em uma igreja com relação a Deus. Semana passada nós vimos, verso 9, converter-se genuinamente e hoje promover a esperança da vinda de Cristo. Amém? Então, aí estão, né, os efeitos do Evangelho em uma igreja. O Evangelho do Senhor, ele nos leva a imitar quem pregou o Evangelho para nós, receber a palavra deles como se fosse do próprio Deus. Ele nos leva também a sermos modelos de imitação para aqueles que nos ouvem e também nos leva a repercutir a mesma palavra que nos salvou, bem como esta palavra nos leva a nos converter e a aguardar Jesus Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Estes são os efeitos do Evangelho. Se não causa em nós estas coisas, então nós ou não recebemos o Evangelho, recebemos algum tipo de fala. Nem toda fala que se diz no púlpito é Evangelho. Nem toda fala que se diz com o microfone na mão é o Evangelho. Ou então alguém pregou o Evangelho e você fechou o seu coração. Mas quando estas virtudes, estes efeitos se manifestam em nós, então de fato nós recebemos o verdadeiro Evangelho do Senhor em nossas vidas. Então, nós vamos ver em primeiro lugar que a fé na palavra de Deus promove a esperança da parousia. O que é parousia? Alguns irmãos que já estudaram no IBTEL aqui sabem o significado desta palavra.
Alguém está lembrado? Parousia. Parousia, bem, César, é a segunda vinda. Toda vez que falar parousia, você vai lembrar que é a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. É uma palavra grega que significa aparição, que significa não manifestação, porque tem outra palavra para isso, mas é a mesma coisa, manifestar, aparecer, vir. Né? E nesta vinda dele, todo o olho o verá. Isto é parousia. Então, esta fé na palavra de Deus, a fé que os tessalonicenses tinham na pregação do apóstolo Paulo, levou esta igreja a crer, a esperar a parousia, a vinda de Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui duas coisas antes de prosseguir. Primeiro, que foi dito para nós, quando a gente era novo convertido, que essas coisas de escatologia não era para poder falar para a gente. Vocês lembram disso? Não vamos entrar nesses detalhes agora, não, porque isso aí é doutrina de coisas profundas. Porém, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, vamos lá, só para eu mostrar aqui para vocês o que ele diz para os crentes. Ele diz bem assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o rudimento é coisa simples, tá? O autor aos Hebreus está dizendo assim: vamos deixar de lado as coisas simples, vamos prosseguir até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Fundamento é o quê? Discipulado. Olha bem, não vamos falar mais de discipulado, não, o autor aos Hebreus está dizendo. De quê? De arrependimento, de obras mortas, ou seja, doutrina do arrependimento é coisa que você aprende no discipulado. De fé em Deus, arrependimento e fé é conversão. Já falei isso para os irmãos na semana passada. Essas coisas é discipulado. Você tem que aprender antes de batizar. Doutrina do arrependimento, doutrina da fé. Outra, o ensino sobre batismos, imposição de mãos e ressurreição de mortos e juízo eterno. Essas coisas é de novo convertido. O autor dos Hebreus está dizendo. Aí tem crente que fala: meu Deus, eu não sei nem sobre arrependimento. Quem dirá do juízo final? Porque nós estamos realmente atrasados. Aliás, ainda em Hebreus, já que você está aí, só volte aí, alguns versículos, no final do capítulo 5. Olha o que ele diz, repreendendo os irmãos. 5:12. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares, ou seja, o discipulado dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Hoje, se você disser para uma igreja: irmãos, vocês estão parecendo crianças espirituais, todo mundo sai bicudo com o pastor e fala: o pastor é uma pessoa que afronta a gente. Essa carta foi escrita há 2000 anos. Tem 2000 anos que todo crente lê essa carta do jeito que ela está aqui. O autor aos Hebreus chamando eles de criança, porque devido ao tempo de convertido que eles tinham, já dava para ser mestre. No entanto, ele não podia ensinar as coisas mais profundas, porque eles se haviam feito necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu pergunto para os irmãos: será possível que nós vamos prosseguir a vida cristã tratando a igreja com leite a vida toda? Quando é que vamos poder falar de um assunto sólido? Então, quando nós voltamos para os Tessalonicenses, nós ficamos envergonhados. Por quê? Porque esta igreja, voltando lá em Atos agora, 17, eu sempre repito toda a pregação isso. Essa igreja foi formada com apenas 3 semanas. O apóstolo Paulo pregou apenas 3 sábados na sinagoga de Tessalônica e formou a igreja tessalonicense. Quando os judeus quiseram perseguir Paulo, bater em Paulo e tentar matá-lo, achando que ele estava na casa de Jason, os irmãos já tinham dado um jeito de mandar Paulo para outra cidade, a cidade de Bereia. E Paulo fugiu. Então eles entraram na casa de Jason, não encontraram Paulo, nem Silas, nem Timóteo, e eles ficaram com raiva. Arrastaram o dono da casa, Jason, para fora
e o levaram perante as autoridades para ele ser investigado, porque estava dando asilo em sua casa a pessoas que estavam transtornando o mundo daquela época. Jason tinha dinheiro, pagou uma fiança e saiu e voltou para sua casa. Mas Paulo não estava lá mais. 3 semanas, esta igreja ouvia falar da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, da aparição eterna, do juízo final, discipulado. E não tinha nada pesado para eles aqui. Claro que eles precisavam de um entendimento melhor. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo vai explicar no capítulo 4 melhor sobre esse assunto de escatologia. E na segunda carta, Paulo vai explicar ainda melhor sobre a vinda de Jesus, a parousia, porque até hoje, presbíteros, tem pessoas que acham que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E Paulo explica aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, já tem 2000 anos também que está escrito aqui, que não vai ser assim. Que primeiro tem que manifestar, tem que vir a apostasia, manifestar o homem da iniquidade. Primeiro tem que haver a grande tribulação, para depois Jesus vir. E até hoje tem gente que pensa. Imagina, se nós não estamos atrasados em relação à igreja de Tessalônica. Pois bem, eu quero mostrar para vocês que quando você crê na palavra, quando você recebe a palavra de Deus pelos pregadores de Deus, como sendo realmente palavra de Deus, não estou dizendo qualquer um que sobe ao púlpito pregue a palavra de Deus, mas aquele que prega a palavra de Deus e você a recebe como tal, você começa a ter a esperança da parousia. Paulo já havia dito que a esperança dos Tessalonicenses, olha lá no versículo 3, ele diz, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo para eles que a esperança deles era assim, perseverante, contínua, firme e sem oscilação. É claro, nós já estudamos isto. As 3 virtudes cristãs. As 3 virtudes cristãs é a fé, a esperança e o amor. Paulo fala das 3 aqui no versículo 3. Mas quando Paulo fala delas, Paulo caracteriza cada uma delas. Paulo adjetiva cada uma delas. O amor deles era um amor de labuta, um amor que trabalhava pelo irmão até se cansar. Hoje nós olhamos para o irmão e já sentimos canseira. Na época deles, eles trabalhavam pelo irmão até se cansar. A fé deles era uma fé de obras, porque a fé sem obras é a fé. Digo, eu já preguei uma mensagem dessa, depois vocês podem procurar. A nossa fé, muitas vezes, é menor que a dos demônios. Os demônios creem e tremem. E nós dizemos que cremos, não trememos e nem agimos. Por isso, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Toda fé verdadeira precisa ser demonstrada em trabalho. Trabalho para Deus. Veja, fé é vertical. Eu trabalho para Deus. Obra é do amor para com os meus irmãos. E a esperança? Esperança é a fé futura. Esperança é aquilo que esperamos, que aguardamos, que temos expectativa. E o que é que temos expectativa? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para este ponto. O apóstolo Paulo está dizendo de onde veio a esperança dos Tessalonicenses. Ora, a esperança deles veio por meio da pregação da palavra. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo em dias em que os crentes estão começando, eu digo começando porque estamos aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, eles já creem desta forma e a cada momento nós estamos vendo o declínio da igreja europeia e da igreja americana, da igreja evangélica europeia e americana. Na Europa nem se fala. Os europeus já se denominam pós-cristãos. Quando você chega lá com o evangelho para pregar, eles falam, isso aí é o nosso passado, nós já estamos para frente disso aí, entendeu? Fala outra coisa, porque cristianismo, evangelho aqui já era. Estados Unidos está começando e essas coisas estão respingando aqui no Brasil. Eu vou dizer o que está acontecendo.
O evangélico brasileiro, em geral, não todos, mas em geral, ele gosta de novidades. Quando você prega a palavra de Deus tal como ela é, eles ficam dizendo que Deus não falou. Deus não falou. Tem gente que fala assim, aquela igreja ali não tem Deus. Aquela igreja ninguém fala em língua, ninguém profetiza, ninguém revela, ninguém fala. Eu estou lá ouvindo e tudo, e só o pastor falando negócio de Bíblia. Então não é Deus que está falando. Não? A Bíblia é a palavra de quem? Agora a pessoa quer o quê? Quer que comece a falar língua aqui, comece a sapatear e dizer, vem aqui que Deus está me revelando sua vida. É isso? Deixa eu lhe dizer algumas coisas. Primeiro, a mais assustadora, o diabo também conhece a sua vida. Teve uma igreja em Minas, se eu não me engano, na cidade de Barão de Cocais. Um pastor que havia saído da Universal abriu a igreja dele, sozinho, ele e a mulher dele, botava a mulher dele no púlpito assim. E aí chamava Revelação Quentinha da Hora, lá na frente. Tinha uma faixa lá. Aí ele subia no púlpito, botava a mão na cabeça da mulher dele e falava assim, espírito de Exu, de não sei o quê, de caveira, de tal, demônio e tal, entra na minha mulher agora. Pum. Aí ela começava a revelar a cada pessoa que estava dentro da igreja, os irmãos vinham à frente e recebiam a oração. Acredita nisso? Isso não é brincadeira. A pessoa viu, ela esteve lá. Vou lá visitar, né? Quem sabe o cara saiu do Universal para fazer algo melhor. Olha aí. E as pessoas lotando. Ou seja, eles não querem saber se é de Deus. Eles querem saber de ser revelado. Isso eu estou falando da pior das hipóteses. Agora vamos falar de uma menos assustadora. Eu, como tenho 44 anos de crente, fez esse ano. Eu tenho 44 anos de crente, 26 anos de pastor. Eu consigo fingir uma manifestação do Espírito e começar a revelar coisas que pode dar certinho com você. Eu consigo. Eu já conheço o perfil das pessoas que vão à igreja. Eu posso fazer. E se meu interesse fosse ver igreja cheia e pessoas trazendo dinheiro, era só usar isso. Era só usar isso e falar para elas, você tem que trazer o teu dinheiro, tudo que você tem, o teu sacrifício, o teu melhor, traga aqui para que Deus fale com você, para você ver as bênçãos que Ele tem para você. E quase todos iam fazer isso, irmãos. Quase todos iam fazer. Mas eu estaria usando o quê? Só a psicologia. Não é nem demônio, não. Não tem parte com ele, nem se eu fosse dele. Não era. Somente uma psicologia. E então eu poderia fazer como muitos têm feito. E às vezes nem é do demônio isso. Às vezes é um chute, é um palpite. A pessoa vê você no momento de oração, no momento que está todo mundo orando, ela vê você chorando, ela olha e percebe a sua situação, ela começa a falar de algumas situações que estão aí, em volta, atingindo todo mundo. Uma delas atinge você. E aí você vai dizer, olha, falou a minha vida sem me conhecer. A pessoa não te conhece, mas ela pode dar um palpite, ela pode dar um chute, e esse chute pode ser gol. Agora, quando se fala da Bíblia, da palavra de Deus, as pessoas acham isso chato. Que geração é essa? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo, irmãos? Em que o que é a palavra de Deus, que deveríamos saber, conhecer, para estarmos firmes para os últimos dias, é chato, e as palhaçadas que acontecem por aí, isso aí é a presença de Deus. Que geração é essa? Aonde que vai parar a igreja do futuro? O que eu quero dizer é que, por que eu estou dizendo isso? Porque a esperança, o que é a esperança? Fé futura, é aguardar Cristo dos céus. Eu pergunto para você, alguém já viu Cristo vindo do céu? Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Agora, por que os tessalonicenses creram? Se eles nunca tinham visto Jesus descer do céu. Quando Paulo pregou para eles, Jesus voltará, eles creram. Eles se agarraram a essa esperança e eles perguntavam para Paulo, quando é que Jesus voltará? Paulo, não sabemos, ninguém sabe, mas ele voltará. E os tessalonicenses creram.
eles creram na palavra de Deus. Eles não ficaram pedindo provas para Paulo. Prova para a gente, eu quero saber aí. Prova aí, eu quero que você argumenta melhor. Porque se ninguém nunca viu Jesus voltar, como é que nós vamos saber que ele vai voltar? Não, eles receberam com fé. E a palavra da fé causou esperança. A falta da esperança da igreja de hoje está, sabe no quê? Na falta da pregação da palavra. Por que você acha que quase todo mundo quer revelação de bênção? Voltando ao assunto aqui que eu não gosto, né? Não é que eu não creio em revelação, eu creio. Eu sou pentecostal reformado. Eu creio nos dons do Espírito e na doutrina reformada. Eu creio, mas quando é de Deus. E aqui está o que vai formar o critério do que é e do que não é de Deus. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Por que nas revelações de hoje não tem ninguém dizendo assim, vem aqui, ó, Deus está me revelando que você não está preparando a sua vida para a volta de Cristo? Por que não tem ninguém que fala isso? Não. As revelações de hoje, Deus está me mostrando a enfermidade aqui. Se revelou é para curar. Porque qual o motivo de revelar e continuar doente? Fazer espetáculo com a doença da pessoa? Igual o homem lá que viu minha esposa na época com a muleta na igreja. Larga essa muleta e anda. E eu fazendo lá atrás do púlpito assim, para ela, negativo, você vai ficar sentada. E ele berrando, e gritando e dizendo, eu sou um homem de Deus, de fé. Se você não andar, eu nunca mais prego o evangelho. E eu falei para ela, fica quieta, não levanta não que você cai. E vai quebrar essa perna de novo. No final do culto, não, que ele entregou a palavra, eu falei para o pastor, posso dar uma palavra? Aí o pastor da igreja, tadinho, nem sabia o que era. Pode? Aí eu peguei o microfone e falei, irmãos, isso aí que esse cara falou é tudo falsidade, tá? Ela é minha esposa, aconteceu um acidente com ela, Deus me mostrou, e eu sei que foi Deus, que se ela tentasse andar, ela ia quebrar tudo de novo, até a placa que estava na perna dele. Deus me mostrou isto para mim, em sonho profético. Deus mostrou justamente isso, viu? Ela, na frente de uma igreja, estava de muleta, soltou. Quando ela soltou, que foi firmar na perna, quebrou tudo de novo e ela caiu no chão. Deus me mostrou. E eu não deixei ela fazer, porque eu sei quem foi que me mostrou e quem está falando isso aí não é de Deus, não. Falei na frente da igreja dos outros. Na época eu era mais doido, né? Aí depois ficou todo mundo sem graça, assim, e eu falei para ela, ainda você disse que não vai mais pregar o evangelho, então pare. Pare, porque desse jeito você está fazendo um desfavor para o evangelho. Aí no final todo mundo ficou meio triste, mas tinha cantina, né? Cantina alegra um pouquinho o povo, né? Aí eu fui lá, procurei ele no meio da galera, assim, ele só escondendo. Eu quero cumprimentar esse irmão. Aí teve uma lá e cá, sabe quando você está andando na estrada, você vai para cá, a pessoa vem, você vai para lá, ela vai também. Aí eu fui, segurei na mão dele e falei, irmão, ou você para com essas mentiras, ou você para de pregar o evangelho. Estou falando com amor. Estou falando com amor. Estou brabo com você, né? Porque a mulher é minha, né? Mas eu estou... Tem que defender o povo de Deus dessas falsidades. Agora, por que ninguém revela e fala assim, meu irmão, vem aqui, Deus está me revelando que você não está preparado para a vinda de Cristo? Por que ninguém fala isso? Porque os interesses das pessoas não estão nos céus. O interesse das pessoas está na terra e eles querem falar daquilo que você se interessa. É por isso. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando há pregação da palavra, as pessoas elas vão sendo desvencilhadas do materialismo e essa esperança, a doce esperança e ansiedade pela vinda de Cristo vai começar a brotar no seu coração. Você só pode ter esperança da vinda de Cristo se você ouvir a pregação da palavra. Você não pode ansiar pela vinda de Cristo por outras coisas. Outras coisas não fomentam, não te levam ao anseio da vinda de Jesus.
Não, só a pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo menciona a ressurreição de Cristo porque tanto a parousia, que é a vinda dele, como a ressurreição, fazem parte da doutrina da exaltação de Cristo. Eu estou dando estudo aqui nas terças-feiras sobre isto. Nosso estudo geral é Cristologia, né? A teologia de Cristo. E quando nós estamos falando agora do assunto chamado estados de Cristo, Cristo teve 2 estados, o estado da humilhação e o estado da exaltação. Em cada um desses 2 estados, Cristo teve alguns estágios. No estágio da sua humilhação, ele teve a encarnação, a sua vida de sofrimento, seu suplício, seu sofrimento, sua morte na cruz e o seu sepultamento. Foram os estágios do estado de humilhação. Agora, no estado de exaltação, ele tem outros estágios, que é primeiro a ressurreição, a glorificação do seu corpo, a ascensão de Jesus, o assentar-se à direita do Pai e o voltar com poder e grande glória. É isso que nós estamos estudando aqui nas terças-feiras, embora muitos irmãos estão perdendo isto aqui. Mas eu quero dizer que, como faz parte da exaltação de Cristo a sua parousia, então ela começou com a ressurreição e terminará com a sua vinda para julgar a vivos e mortos. A uns ele colocará debaixo da ira de Deus, como Paulo também vai explicar na segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 7. E a outros ele livrará da ira de Deus. Estes são os salvos. Vejamos isso novamente, olhe para o verso 10 aí. Diz assim: e esperardes dos céus a seu filho. Esta é a esperança, parousia. A quem ele ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo fala da ressurreição? Porque tão certo quanto foi a ressurreição de Cristo, certo é que ele voltará. A saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, quando Paulo associa a certeza da vinda de Cristo com a certeza da ressurreição, ele está dizendo que, de fato, Deus Pai exaltou o seu Filho. E agora ele parte para o ponto final do capítulo 1, dizendo o terceiro lugar, que a ira que nós seremos livres. Qual é a ira que nós seremos livres? Aqui ele não fala ira de Deus, mas é a ira de Deus. O problema das pessoas que ensinam dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes dela passar pela grande tribulação, o problema destes ensinos é o seguinte, que eles confundem a ira de Deus com a grande tribulação. Mas pastor, está escrito, Jesus nos livra da ira vindoura. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Um pastor uma vez ele quis me enquadrar com este versículo e tantos outros. E eu disse para ele, mas é claro, pastor, é claro. A igreja do Senhor, ela não será livre da ira. Ela já está livre da ira. Porque João 3,36, o apóstolo João, ele diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida, o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você creu no Filho de Deus, você já está livre da ira. Há vários versículos bíblicos que mostram que a igreja está livre da ira, mas é a ira de Deus que nós estamos livres. Da ira do diabo, não estamos livres. Porque Deus usa a ira do diabo para nos forjar. Deus usa a ira de Satanás para modelar o crente. Se Satanás fosse nosso amiguinho, com certeza nós não seríamos salvos. Então, quando nós somos retirados do reino das trevas, Colossenses 1,13, quando nós somos retirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, então nós passamos a ter um adversário, um inimigo mortal chamado Satanás. Ficamos livres da ira de Deus, mas da ira do diabo, não. Esta ira do diabo ela é manifesta de várias formas. Desde que estamos aqui, mesmo antes da grande tribulação, você já vê pessoas te perseguindo porque você é crente. Você já vê tua família te rejeitando porque você já é crente. Você começa a ver
situações acontecendo sobre sua vida que você ia dizer assim, mas Deus, eu me converti e agora essas coisas ruins estão acontecendo comigo? Então, queridos, Deus usa estas coisas para nos aproximar dele. Agora, a ira de Satanás sobre nós, ela é lógico, ela é dosada, ela é limitada por Deus. Deus não deixa o diabo fazer exatamente o que ele queria conosco, mas algumas coisas Deus deixa. E quando o diabo descobre que o que Deus deixa ele fazer contra nós nos leva mais para perto de Deus, ele fica mais derrotado. Porque ele diz assim, eu usei minha maldade e o crente se aproximou de Deus. Como pode? É porque Deus é poderoso para usar todas as coisas para o louvor da sua glória. Inclusive, usar o diabo. Deus usa o diabo para o louvor de sua glória. Ai, como assim Deus usa o diabo? Deus manipula. Tem gente que aumenta texto no versículo, você já viu? Está escrito lá, até os demônios creem e estremecem. Aí os crentes colocam, mas não obedecem. Você já viu isso na Bíblia? Na Bíblia eu nunca vi, eu já vi o povo falar. Né? Vai lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, e vê se tem isso lá. Está escrito, sujeitai-vos, pois a Deus... Não é isso não, né? É 2,19, perdão. Tiago 2,19. Tu crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem, ponto. Aí os crentes aumentam, mas não obedecem. Aí todo mundo acha que está no versículo. Porém, eu vou dizer uma coisa para você, os demônios obedecem sim. E ai de cada um deles se não obedecer. Você está achando que demônio é meio livre igual você? Deus permite que você o desobedeça, mas Deus não permite que nenhum demônio o desobedeça. Por isso que eu preguei aquela mensagem dizendo que nossa fé muitas vezes é pior que a dos demônios. Não existe nenhum demônio que desobedece a Deus. Nenhum. Até o próprio chefe deles, o diabo. Com todo o ódio que ele tem no coração contra Deus e seu povo, ele obedece a Deus. Então, voltemos. A ira de Deus é contra os ímpios que terminará no inferno. Disso você está livre. Mas a grande tribulação é a ira do diabo, do anticristo, contra os crentes, contra os servos de Deus. Desta não estamos livres. Deixe-me só mostrar, já vou encerrar aqui por causa do horário. Tem que olhar aqui, Mas deixa-me mostrar aqui, Mateus 24, olha Jesus falando, quando é que ele volta? Jesus falando. 24, 29 de Mateus diz assim, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando é? Logo antes ou depois da tribulação? Não ouvi, irmãos? Ah, bom, achei que era antes. O povo fala antes. Aqui está escrito, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e assim, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso está de acordo com Apocalipse 1,7, que diz que eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quem o traspassou, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. Está escrito aqui também isso daí. Né? Outro versículo, só para mostrar aqui para os irmãos. Apocalipse, capítulo 13, quando fala do aparecimento da besta, que é o anticristo, né? Apocalipse 13, versículo 7, diz assim sobre a besta. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Quem são os santos? Não ouvi de novo, vocês estão meio... É a igreja, irmãos. Os santos em Apocalipse, todas as vezes que acontece, só tem uma que é anjo. O resto é igreja. A igreja será vencida pelo anticristo. Tudo que nós fizermos agora
nada vai impedir a vinda dele. Agora, o texto clássico que eu vou pregar ainda sobre ele daqui a um tempo, 2 Tessalonicenses 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, olha, a vinda, com respeito, sobre o assunto da vinda do nosso Senhor, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Tem crente que o pensamento fica sendo movido para lá e para cá. Nem vos perturbeis, quer por espírito, tipo revelação, Deus me revelou, quer por palavra, na pregação, eu digo que Jesus vai, e quer por epístola, ou seja, algum apóstolo escreveu, como se fosse enviada de nós. Paulo está dizendo negativo. Nós, os apóstolos todos, nunca vamos escrever para vocês uma carta dizendo isso aqui, que o dia do Senhor já está perto. Não. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto o quê? A vinda de nosso Senhor não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. Então como é que o povo fala que Jesus vai vir antes do anticristo? Primeiro tem que vir a apostasia, depois da apostasia será revelado o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Aí verso 8. Então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aí sim Jesus virá e destruirá o anticristo. Agora, dizer que nós seremos tirados daqui antes disso, isso não existe. Não existe. Se Jesus pegou e veio, arrebatou a igreja e levou todo mundo, o anticristo vai perseguir quem, pelo amor de Deus? Se quem ficou aqui já é dele. Ele vai perseguir quem é dele? Não, ele vai perseguir quem não é dele. E quem é que dá trabalho para o anticristo, gente? Só os crentes de verdade. Nem todos os crentes dão trabalho para ele, não. Tem crente que trabalha para ele e não dá trabalho para ele. Mas os verdadeiros crentes dão trabalho para o anticristo. Os verdadeiros crentes, eles não engolem o sistema. Os verdadeiros crentes não deixam de pregar a verdade. Os verdadeiros crentes não se intimidam com as ameaças das autoridades. Eles mantêm a sua fé, a sua palavra. Eles mantêm a palavra de Deus perante este mundo. E qualquer coisa que lhe suceda, ele está disposto a aceitar por amor de Jesus. Este é o crente de verdade. Agora, se foi arrebatado todos esses aí, anticristo, a Bíblia, Jesus, espera aí, a Bíblia errou, quem que eu vou perseguir agora? Só ficou gente aqui da minha laia? Entendeu? Portanto, queridos, essa história que muitas vezes as pessoas falam, não, mas aqueles que estavam desviados, agora eles vão se lembrar que era verdade e vão ser salvos pelo próprio sangue. Se o sangue de Jesus, que é puro, não te salvou, o seu sangue cheio de pecado vai te salvar? Me responda isso. Se o sangue de Cristo, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, não foi capaz de te salvar, o teu vai? Se fosse, então tu tinha que ir para a cruz naquela época, e não Jesus. Deus não daria o filho dele sabendo que tinha outro. A Bíblia diz em Ezequiel que ele olhou do céu para a terra e quanto justo ele viu? Então acabou. O único justo foi Jesus. Veio do céu, deu sua vida por nós. E todo aquele que não está debaixo do sangue de Jesus, o seu sangue é vão, se ele for derramado. E no estudo de Apocalipse que nós demos aqui, nós descobrimos na Bíblia que o anticristo vai matar até amigo dele. E nem por isso ele vai ser salvo. Tem gente que fala assim, não, eu morri pelas mãos do anticristo. Mas peraí, a salvação é pela graça, não é por mérito. Você está achando que morrer pela mão do anticristo é mérito? É igual criança, achando que morreu criança é salvo porque é criança? Então vamos todos morrer crianças, porque aí tem mérito na salvação. Mas isso é assunto para outro dia. Eu só quero encerrar hoje dizendo para os irmãos as verdades que nós estudamos aqui e finalizar. Os efeitos do Evangelho estão presentes em sua vida? Pergunta número 1. Você tem imitado os servos de Deus que pregam o verdadeiro evangelho para você? Segundo, você tem recebido a palavra deles como sendo de Deus ou tem questionado? Terceiro,
você tem se tornado modelo para aquelas pessoas a quem você vai pregar. Quarto, você tem divulgado a palavra de Deus que te salvou. Quinto, a sua conversão foi genuína. Você deixou os ídolos para servir a Deus. E sexto, você está aguardando a vinda do nosso Senhor? Ou ainda você está orando muito por coisas desta vida? Pastor, olha, preciso orar porque, sabe, tem uma vitória aí que eu preciso conquistar. Nós estamos cheios de vitória para conquistar. Ainda não vi alguém chegar, eu não me lembro, 26 anos de pastor, alguém chegar para mim e falar: pastor, ora por mim, porque eu não estou ansioso para Jesus voltar e eu sei que eu preciso estar ansioso pela vinda dele. Vamos orar, pastor? Eu quero desenvolver isso em mim. Você pode me ajudar? Pode orar comigo? Não me lembro muito disso, não. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 23, que nós que temos as primícias do Espírito, gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. E aí eu fiz uma pergunta, acho que foi lá no Embratel, na nossa congregação lá. Eu falei assim: irmão, qual foi a última vez que você orou dizendo: Senhor, estou gemendo angustiosamente para que o Senhor transforme o meu corpo em corpo de glória? Qual foi a última vez? Tem tempo ou nunca? Precisa falar não, irmão. Vamos ficar meio sem graça. Falar a verdade dos irmãos, eu só orei depois que eu descobri isso. Eu nunca tinha orado desse negócio. Aí depois que eu descobri, eu fiquei com vergonha das minhas orações inúteis, minhas orações focadas no egoísmo, no passageiro, no terreno. Falei, meu Deus. Aí vem o 26 de Romanos 8, né? Que fala que o Espírito também geme, com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Aí fica todo mundo querendo descobrir o que é que o Espírito está gemendo. Aí o Espírito ora porque nós não sabemos orar como convém. Você pede a Deus um carro, aí Deus vai te dar um carro velho. Aí o Espírito Santo vai lá em Deus e fala: não, pai, ele quer um carro novo, zerinho e tal. Aí Deus: ah, bom, já ia dar um carro velho, não sabia. Deus boboca. E aí o Espírito Santo tem que ficar consertando essas orações diante de Deus. Nada disso que Paulo está dizendo. 22, Romanos 8, 22. Paulo diz: a criação geme porque está debaixo do pecado. Intuitivamente ela sabe que o dia que nós formos levados para a glória, nós crentes formos glorificados, ela também será liberta do cativeiro da corrupção, por isso ela geme. 23, Paulo diz: nós também que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós devíamos orar, gemendo para que o nosso corpo fosse glorificado. E aí no 26 ele fala: também o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Paulo está dizendo: o Espírito geme como o crente deveria gemer, e a natureza geme, porque ele vai diante de Deus e suplica. Ele geme de um modo que não dá para expressar, é inexprimível. E ele geme diante de Deus, orando por nós, porque não sabemos orar como convém. Nós deveríamos estar orando pela redenção do nosso corpo, e não estamos. Então o Espírito vai diante de Deus e ora: Deus Pai, quando é que eles serão glorificados? Deus Pai, quando é que o corpo deles será transformado? É por isto que o Espírito geme. A obra do Espírito que está sendo feita hoje em você, em mim, em nós, como igreja do Senhor, é a obra de santidade, de glorificação, grau a grau, glória em glória, até chegarmos à imagem do Senhor. E é por isso que ele geme, e você e eu deveríamos gemer também. É isso, não saber orar é isso. Eles deviam estar pedindo a glorificação do corpo e não estão, então o Espírito vai lá pedir por nós. Esta é a esperança de olhar para o céu e aguardar a vinda do Filho de Deus, aguardar a parousia, aguardar o retorno do nosso Senhor, que, com este retorno, nos livra da ira futura, da ira de Deus. Encerro só com essa frase: quando Jesus te salvou, ele te salvou de Deus, tá? Não foi do diabo, não. Jesus te salvou, foi de Deus.
Porque lá no inferno não é o diabo que vai maltratar ninguém, é Deus. Lá o inferno não é do diabo, é de Deus. O inferno é a demonstração da ira de Deus, enquanto o céu é a demonstração do amor de Deus. Até o diabo sofrerá no inferno. Ele não tem garfinho para espetar ninguém lá. Tem não. Que negócio de churrasco? Tem não. Ele vai ser tanto pisoteado pelo Filho de Deus, quanto todos os ímpios que viraram as costas para Deus. E eu usei aquela figura, né, pitoresca lá, César até citou ela. Ao mesmo tempo que Deus, os pés dele estão lá no lago de fogo, esmagando os ímpios, ele está aqui, ó, com os seus salvos nos braços de amor. Aqui ele nos abraça e lá ele pisa, tudo junto. Ira e amor em Deus, tudo junto, e isso não dá problema. Dá problema em nós, né? Já pensou? Eu amo a minha esposa e já estou com ira dela ao mesmo tempo? Ela sai de casa na mesma hora. Mas Deus tem todas estas qualidades em si, sem que elas entrem em conflito, porque tudo em Deus é santo como Ele. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.